Aí está, bom dia pessoal, sexta-feira, 8 de maio de 2026, agora são exatamente 11 horas 30 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se tu chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora e deixa like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isso, já em movimento nessa sexta-feira de ventania, ventania. Teve, não sei se os guris chegaram a chamar de ciclone e tal. Chegou a faltar luz ontem aqui no Cafofo. Até achei que não ia conseguir subir o vídeo. Foi bem na hora que eu cheguei em casa, era umas 11 horas da noite. Faltou luz, enfim. Ventanias pra cima e pra baixo, aquela coisa toda. Agora vi de manhã no jornal que no interior do estado foi pior ainda. Mas o céu tá azul de brigadeiro. Não sei se tem previsão de chuva. Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. 18 graus agora. Não tem previsão de chuva pro dia de hoje. E nem para os próximos 5 dias. Pelo menos pelo aplicativo que eu tô vendo aqui. Enfim. Quinto dia útil do mês de maio. Só para não passar batido. Ontem teve discussão entre aspas, né? Ninguém brigou, mas eu falei, o rapaz retrucou em relação à opinião sobre o quinto dia útil, né? Na minha opinião, hoje é o quinto dia útil, uma vez que dia 1º foi feriado, foi sexta-feira, sábado e domingo não conta, daí 5 dias da semana, hoje é o quinto dia útil. E a discussão era justamente sobre o sábado ser ou não ser um dia útil. Ela passou pro Google, disse que sábado era dia útil, mandou a lei lá, a lei que define isso e tal, enfim. Um assuntinho, né, que não incomoda ninguém. Mas na minha opinião, hoje é o quinto dia útil. Tá, e por que eu tô salientando isso? Porque muita gente recebe apenas no quinto dia útil, né? Já passaram 8 dias do dia de maio e tem gente que não recebeu ainda, vai receber hoje. Sem contar que a sexta-feira é a primeira do mês. Quem recebeu dia 1º ou no dia 5, ou enfim, ainda tem dinheiro. E véspera do Dia das Mães, né? Porque domingo, próximo domingo, cancelou, filho da puta, eu tô quase chegando, cara. Ah, que merda, tava convencido de fazer essa corrida, então vamos pro Praia de Belas. Ah, que merda, tio. Tava convencido a fazer uma coisa de merda. O cara cancelou na metade do deslocamento. Tava indo buscar aqui na Vicente Montejo uma viagem pra levar pra Rua Franklin, lá no Jardim do Sabará. Tava até ok, no X, 32 pila pra 37 minutos. O cara cancelou, filho da puta. Tá, então o que eu quero dizer é o seguinte, pra finalizar esse take já tá quase 4 minutos. Na teoria, pela minha experiência, esse aqui é um dos top 5 melhores finais de semana de trabalho, de demanda, de faturamento do ano, na minha opinião. Na minha opinião. O estagiário, não sei se para nos iludir ou não, mandou uma promoção bem gorda para muitos, porque muitos me reportaram. Inclusive até ontem eram 2 promoções para alguns, né? Que é quase 300 pila para fazer 90 corridas. Eu acho, na verdade, que ele só vai tirar a dinâmica que viria naturalmente com esse final de semana, Dia das Mães, né? Mas independente disso, demanda tem, o pessoal ainda vai estar com grana. E bora aproveitar, bora dar ele no meio, né? Então, pegar já a primeira corrida. Até eu acho que essa corrida é melhor eu ir pro Praia de Belas agora do que ir pra... Não sei se é melhor. Acho que Jardim do Sabará era melhor. Eu chegar perto do meio-dia no Praia de Belas. E... o pessoal vai estar sendo para almoçar ali na região do Centro Administrativo de Porto Alegre, né? Então já vai ter demanda. Se puder tem dinâmica também, enfim. E aproveitar. Hoje focar nas... Quando a mente está mais rápida do que a fala. Hoje tem que focar como nunca nas corridas curtas, né? Pra fazer essas 90 corridas aí. Com folga, não ficar desesperado no domingo, tendo que fazer absurdo só pra fechar a promoção. Então hoje focar ali nas corridinhas de no máximo de 15, 20 minutos. Fazer umas 30, 35, amanhã repetir a dose. E daí sair domingo de sangue doce. Só pra aproveitar a demanda e as melhores ofertas. E daí sim fechar a promoção e ficar rico. Não sei há quanto tempo não abastecia no Baratão. Mas depois que
que eu caí do diamante, que o Berconta parou de funcionar, não faz mais sentido abastecer nos Ipiranga, né? Eu tô chegando para de Belos aqui com a moça, acendeu a luz do soleta de Pareseco. Daí eu fui... tem que abastecer, pensei onde eu vou abastecer agora e tal, comecei, né? Fazer o mapeamento na minha cabeça. Disse, baratão, tem 2 postos na Getúlio aqui, né? Tem mais um na CB, enfim. Abri ali 5,90, tava aqui no posto Menino Deus, o litro. Obrigado. E tá, vim aqui abastecer. Agora vamos ver, fazia tempo que não abastecia. Agora vamos lá, pegar na Marcílio Dias aqui do lado, pifadinha à direita, 300 metros pra buscar, pra levar pra ACM ali na Washington Luiz. Zava, 14 pila corrida, 4,53 no km. Que delícia, é pra isso que eu vivo. Bora ali buscar Zava. Talvez não saia no microfone, porque ele tem uma função que é justamente para isso, que é reduzir o ruído dos ventos. Tô mais uma vez a 3ª viagem que eu trago pro fórum. Na verdade agora eu trouxe pro 340. Tá uma ventania aqui na beira do rio. Agora são 10 para 1 da tarde. Essa última viagem, para isso take, para registrar. Passei pela 2ª vez na minha vida pelo seu Mauro, taxista Mauro do Táxi Tramas, descobri onde é o ponto dele. Na verdade eu já sabia, mas eu achei que tava me enrolando porque eu nunca tinha visto ele ali. E agora eu tava passando ali no Menino Deus e ele tava chegando no ponto dele. Eu tive o prazer de parar do lado dele e, enfim, salvar, cumprimentá-lo, aquela coisa toda. Super solícito ele, coisa mais querida. Se tu não segue ainda a Táxi Tramas, lá no Instagram, @Táxi-Tramas. O Mauro é taxista há muito tempo. É escritor também de sucesso. Lançou um livro agora recentemente, Diário de um Taxista. Ele conta causos, né? Contos vividos por ele em relação a passageiro, enfim. É bem legal. É bem legal o conteúdo dele. Agora deixa eu fugir daqui, porque aqui não toca de jeito nenhum. Vou pegar Ipiranga de novo em direção ao Menino Deus, para ver se eu pego mais uma corrida. E assim que eu fiz as 3 corridas para cá, quase que na sequência. A penúltima eu tive sorte, porque eu loguei no fórum, daí tocou no MP para levar pro Menino Deus. Provavelmente a moça tá vendo eu mostrar em casa. Daí quando eu tô chegando lá, tocou lá essa corrida que eu trouxe pra cá. Enfim, fiquei nessa quase 1 hora nessa putariazinha aqui de Menino Deus. Vamos voltar ali então, pegar ali em cima na Gilberto Lage para descer o morro, direção ao Gonzaga e Renato. E não sai o Menino Deus, não. Eu tentei sair, que tá cruzando, mas já me puxaram de volta. O estagiário me escutou, eu acho. Que eu ia focar nas curtas. Cara, é inacreditável o que tá acontecendo. Eu não lembro de um dia assim. Agora são 20 para as 2 da tarde. Eu já vou buscar minha 11ª corrida. E todas de 1, 2 km, 3 km no máximo. Agora, por exemplo, tô chegando aqui na Sebastião Leão, do bairro da Zenha, eu acho aqui, né? Não sei se a Zenha ainda é a Cidade Baixa. Mas enfim, eu levaria para Felipe Camarão. A viagem total, 2,8 km de envolvimento para 12 pilas. Que delícia, cara. É para isso que eu vivo.
Viram ali no take anterior? Blitz educativa da EPTC. O que será que eles ensinam ali? Fiquei curioso. Mas só tinha uma moto com um casal que eles estavam tentando educar. Nada mais, não pararam ninguém na minha frente ali. Enfim, tô aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, Rua Siqueira Campos. Agora são 2h24, já procurando um lugar pra mijar e almoçar como se não houvesse amanhã. Eu não desci do carro desde que eu saí de casa. Eu já tô com fome. E a minha bexiga tá estourando. Esse Fox aí vem no arrasto total, desde a Vasco Alves. 8h96, levar pra Aureliano. Tá, depois a gente vai pro Ecoposto. Show de bola. Fechou. Combinado. Pegar aqui na 7 de setembro, 372. Levar pra Aureliano e depois eu vou ali no Ecoposto dar um mix e almoçar. Vamos junto aqui pelo Centro Histórico, faz tempo que eu não mostro. Sou apaixonado pelo centro de Porto Alegre. Esteticamente falando, receita toda atravessada, não sabe se vai, se fica. Essa é a Rua 7 de setembro. Vou pegar o João Rodolfo aqui no Centro Médico Odontológico da Brigada Militar, lá no final nos quartéis. Espero que ele esteja pronto e que não me faça dobrar a direita como ele está sugerindo no aplicativo aqui. Só tem que fazer uma volta desnecessária na quadra depois. Só porque eu tenho que fazer o contrário, né? E ir para Aureliano. Eu já vou off, porque eu tô me mijando, não dá mais pra segurar. E essa corrida, só pra não passar batido, será a 14ª. Mandou mensagem aqui. Boa tarde, estou no Centro Odontológico da Brigada Militar. Eu sei, o estagiário já me falou, meu bruxo. Não precisa ficar reforçando. Ele tem que dobrar a direita na Canabarro. Aqui diz que é 7 de setembro. Cara, o trânsito hoje tá enlouquecedor, sabe? Tá todo mundo no arrasto geral. Ou eu que tô mais estressado do que o normal. Ou ambos. Todo mundo num arrasto normal, olha só, os caras saem andando a 5 por hora, não quero nem saber se tem mais alguém com eles no trânsito. Aí mais um, vamos ver se vai se puxar. Se puxou, esse aí se puxou. Tá, e agora cadê? Onde que é? O Centro Odontológico da Brigada Militar. O PIN marca aqui. Bem aqui, e não tem ninguém me aguardando. É só no nosso. Ah, lá vem vindo ele. Bombeiro militar. Ah, deve levar ele pro quartel dos bombeiros ali, né? É João Rodolfo? É que eu consigo passar reto aqui? Acho que sim, né? Eles estão desviando pela Aureliano. Ah, tem 2 carros batidos, não é só um. Aqui. Parecia aqui mesmo? Cuidado no motoqueiro ali. Falou. Ah, me deixou no vácuo. Me deixou no vácuo valendo. Levar nota 1 só por causa disso. Tem um acidente que aconteceu aqui, ó. Eles não vão deixar eu passar. Um carro virado ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu não gosto de mostrar essas coisas, mas eu passei por aqui quando eu tava indo pro centro. E agora, coincidentemente, eu trouxe o rapaz pro mesmo quartel. Espero que ninguém tenha se machucado. Aqui tem um carro virado, lá no outro tem um batido, ó. 3 carros no total. Sinceramente, eu espero que ninguém tenha se machucado. A polícia tá tirando foto ali. E, eu acho que foi feio o negócio, hein. É um Kwid, esse carro que vocês viram virado ali. Parece que a parte de cima já era. Ah, foi feio o negócio. Tô vendo pelo retrovisor do Moisés aqui. Nossa, que loucura, cara. Que loucura. Enfim, a gente tá exposto isso todo dia, né? Queria só registrar isso. Que nunca se sabe se... Por exemplo, agora, um abraço pro Kleber, o trimotorista, mais uma vez. Não sei se eu falei com... Falei por alto, bem por alto, né? Mas tu vê, o Kleber tava aí no último final de semana, fazendo o trabalho dele direitinho, fazendo a live dele direitinho. E do nada veio um cara e pegou ele na lateral, num cruzamento. Ele passando bonitinho, passageiro, sinal verde, né? No caso do Kleber, graças a Deus, nada aconteceu de machucado, enfim, eles foram pro Cristo lá.
foram atendidos, ele e o passageiro, mas eu não sei detalhes, então não vou entrar muito na história, porque eu não sei, de fato eu não sei. Eu falei uma vez com o Kleber só, e ele tava bem, tava, me tranquilizou, mas eu queria só salientar essa coisa, né? Tipo, nunca sabe, do nada tu pode vir um maluco e pá. Não sei o contexto desse acidente que a gente passou agora, mas... Enfim, assustador. Então fiquem atentos aí, pessoal. Fiquem atentos, sempre dê uma olhadinha a mais, né? Tome cuidado, faça a sua parte. Façam a sua parte, porque tem louco pra tudo nessa vida. Vou ali agora, já tô off, que nem dizer, minha 14ª corrida. 150 pila, 170 pila, que delícia. 2h34 da tarde. Vou ali almoçar e dar um mix no Ecoposto. E depois dali no meio. Eu mal terminei de almoçar. Por sinal, ficou o Comfort ligado quase o tempo inteiro no 4.9. E não tocou nem pra mandar merda. Eu liguei o X. Demorou um pouquinho. Tocou 45 pila uma viagem pra Rua Maíra. E o detalhe, não dizia o município, cidade, nada. 20... Total com a coleta de 22 km e 38 minutos. Isso tá bem pago essa corrida no X. Tá dentro do tempo também. Agora são 15 para as 3 da tarde. Vou fazer. Só que, aonde será, né? Nunca ouvi falar em Rua Maíra. Pensei que era Viamão, já lembrei de ontem, das Águas Claras e tal. Mas daqui vai dar bem mais que 22 km. Daqui daria uns 40, 50 km até Águas Claras. Eu sabia que Águas Claras não era, mas lembrei de ontem, né? Do Moisés lá na poeira, aquela coisa toda. Então vamos fazer mais um conteúdo desse e tal. Aí coloquei aqui Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima? É aqui no Rubem Berto. Coloquei no Gigo, né? Pra ver onde era essa rua, pra ter certeza pra onde eu tava indo. A nota da Jéssica é 95, então tá tudo certo. Vamos dar ali. Achei... Sabe aquela coisa quando... Tá, e daí eu pensei ainda. Não, só um pouquinho, deve ter parada, né? Não tem parada. Tá, agora já me caiu a ficha. O aplicativo deve estar mandando pela Freeway e deve estar pagando o deslocamento todo, né? Aí fechou. Passeio. Então vamos dar, pegar aqui do Brigadeiro dali, a Jéssica, pra levar lá pra Santa Rosa de Lima, essa Rua Maíra. E sobre Brigadeiros dali, não sei se os mais assíduos talvez vão lembrar do que eu falei. Ali, que eu não lembro exatamente ali, alguma coisa Lisiane, qualquer coisa assim. Eu tive o prazer, a honra, a felicidade de transportar ela ano passado, na época que a Brigadeiros dali é tipo uma confeitaria, um bar, um café, qualquer coisa assim, que tem rodízio de brigadeiro e tem rodízio de salgadinho de festa. Eu acho que é isso. E eu justamente transportei ela quando ela tinha acabado de fazer um Reels no Instagram, né? Falando do serviço dela, mostrando o serviço dela e tal. E daí ela estava acostumada a atender 30 mesas por final de semana, porque ela ficava numa casinha, na garagem de uma casinha dela aqui na Lima Silva. E daí o Reels estourou de um jeito que no final de semana seguinte, ou anterior àquele que eu transportei ela recebeu 300 pessoas para atender, e ela não tinha condição, não tinha capacidade, não tinha nada, né? E daí aquele dia que eu peguei ela estava indo na CE, que ela tinha que pedir troca do relógio dela, porque ela precisava comprar uma máquina industrial para fazer alguma coisa, né? Ou brigadeiro, ou salgadinho, sei lá. E ela estava apavorada, mas ao mesmo tempo, cada vez que eu falo essa história eu me emociono. Ela estava apavorada e ao mesmo tempo estava numa expectativa bem legal. Dito isso, encerrei a corrida dela aquele dia. Passou mais ou menos um mês. Ela inaugurou na esquina da Lima Silva, uma quadra antes de onde ela morava, de onde ela mora provavelmente, de onde era o Brigadeiros dali antes. Uma quadra pra cá, esquina com a Lobo da Costa. Ela inaugurou uma casa maior, provavelmente ela consegue atender mais gente, né? A demanda dela. E detalhe, todo sábado de tarde passa aqui, fique esperto. Lima Silva, esquina com a Lobo, lado esquerdo de quem vai. A Lima só tem uma mão, né? Então não tem como
como errado, lado esquerdo da linha, mas que no calor. Sempre tem fila. Umas 10, 15, 20 pessoas na calçada esperando a sua vez de ser atendido. E outro dia eu vi a chamada dela também, isso que eu queria concluir, para aquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que passa na Globo. A Jéssica tá lá do outro lado. Enfim, agora tu espera, né? Você jogou na minha frente, era isso. Aqui? Feito, pessoal. Uma boa tarde pra vocês, excelente final de semana. Tem saída ali na frente? Não, tem que voltar. Tá, ok. Obrigadão, valeu, tchau, tchau. Olha, eu tenho um destino por 15 minutos. Vamos usar ali então. Vou colocar aqui. Dr. Barros Cassal, iniciar destino. Só faltava o estagiário dizer que tinha muitos motoristas usando essa ferramenta agora, que daí eu ia atrapalhar o sistema, né? Enfim, essa é a Rua Maíra, esse loteamento que tem aqui. Se eu não me engano, aqui chama Nova Gleba. Inclusive tem um terminal aqui de bus que eu vou ver agora, junto com vocês. Que linha é essa que termina aqui? Viagem tranquila, esse casal, não sei o que eles fizeram, o que eles comeram. Vieram os dois, eles não abriram, eles não falaram nada. Só esse agora que vocês escutaram, na frente desse carro à direita. Foi a única coisa que eles falaram. Ó, desembarca da 727, a 727 é Agostinho, né? Aqui é a fim da linha da Agostinho, ali na frente tem outro terminal também. E ali é da 627, também é Agostinho. Aqui à direita tem outro terminal. Vou dar a volta na quadra para dar uma olhadinha, que eu acho que é o Nova Gleba. Não quero me decepcionar, mas eu acho que aqui é o Nova Gleba. Ali na outra ruazinha tem o terminal do Nova Gleba. Eu não sei o que... Opa! Trancou aqui. Não sei o que o pessoal fez, o que eles comeram, mas eles vieram dormindo a viagem inteira. Eu não sei se eles estavam no Brigadeiros dali, porque eles estavam no outro lado da rua, né? De repente eles pediram errado, ou só atravessaram para tentar me ajudar e só me atrapalharam, na verdade. E comeram um monte de chocolate, aquela coisa toda, e ficaram, ó... Ou se estão chegando de... Sei lá, não faço a menor ideia. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem outro terminal, que eu não vou conseguir ver a placa, mas eu acho que esse aqui é o Nova Gleba. Enfim, tem 3 linhas que terminam aqui, a 627, que é Agostinho Assis Brasil, a 727, que é Agostinho Sertório, e tem aquela outra ali que eu não identifiquei, mas deve ser a Nova Gleba. Enfim, agora deixa eu parar numa sombra por aqui, ligar X, porque eu tô com o X desligado, e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Você chegou, disse o estagiário. 1, 2, 3, 4 corridas depois, eu vim parar aqui, ó, em frente à Santa Casa, onde eu trouxe a minha última passageira, aqui para a administração da Santa Casa, acesso aqui pela Panvel. E daí o estagiário disse que eu cheguei. Tá direcionado para Barros Cassal. Eu não cheguei na Barros Cassal, mas ok, vou aceitar, né? E agora já fechei GPA, já desliguei o X. E o mapa tá feio. Já era para ter trocado. Não sei o que acontece. Já foram 19 corridinhas. Quero fechar no mínimo 35. Bater minha meta, é óbvio, né? E pelo menos 35 corridas. Ver se eu consigo pegar 600 pila hoje. Pra fechar 2.000 no fim com o bônus. Acho que dá. Acho que dá, não. Dá sim, é só trabalhar. O problema é 31 pila pra Teotônio. Vamos dar aqui mesmo. Teotônio na Zona Sul, bairro Camaquã. Na próxima entrada da Santa Casa. Que delícia de corrida essa aqui.
27 minutos, 31 pila. Pegar aqui, patati, patatá. Cancelou. Putz. Ela não tava preparada pro meu sucesso. Ela não tava preparada pro meu sucesso. Deve estar lá dentro do consultório ainda. Pelo menos ela cancelou, né? Não deixou nem o cronômetro disparar aqui. Enfim. Bora aguardar meu principal passageiro do dia, o próximo. Tô como melhor. Pra pegar ali no Santa Rita para levar para Protásio Alves, 3960, que se não me engano é o Hotel Coral Tower, lá em cima com a Montenegro, 25 pilas. Vai ter gente perguntando, mas Daniel, antes era 31, agora é 25, tu diz que é melhor? Sim, com certeza. Tenho certeza que é melhor pelo destino. Bairro Petrópolis. Quanto tempo vai dar essa corrida? 27 minutos também. Vou ganhar menos por minuto, vou. Mas é muito melhor estar no Petrópolis daqui a 27 minutos do que no bairro Camaquã. Ou tô errado aí? Vai ter putaria hoje, gurizada. Vai ter putaria. Agora são 5h12, tô aqui, vou entrar agora, nesse instante, na Avenida do Forte, Vila Ipiranga, que é o off. Me obriguei a desligar o aplicativo, porque eu preciso mijar como se não houvesse amanhã. E eu recusei agora 3 corridas daquelas que nesse horário não vale a pena fazer, por isso que eu recusei. Mas que o cara fica com dor no coração, né? Uma de R$48. Aliás, 2 de R$48. Uma para Ipanema e a outra para Belém Velho. E agora, por último, 60 pila para lá, para minha casa e minha vida. Para Estrada de Aracaju. Imagina se ele vai tocar essa corrida quando for a última minha. Não vai, né? Óbvio que não. Agora não vale a pena fazer uma coisa dessas. Para rodar a cidade, cruzar a cidade, enfim. Mas dá uma dor no coração quando um cara recusa essas corridas, né? Pensa que pode ser a última. Ou não. Parar aqui, espero que eu não tranque ninguém. Que aqui diz que não pode estacionar na entrada do Jet Oil. Mas eu vou dar um mix ali bem rapidinho. Espero não atrapalhar ninguém. Melhorou. 8h02 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na Travessa Jaguarão. Não parou. Não parou. Eu achei que tinha parado, graças a Deus não parou. Mas essa aqui é de merda a corrida. Vai levar pro destino também sem demanda. 10 pilinhas a corrida da Ari Marinho para Tapajós, aqui na Travessa da Cis Brasil. Deve ir pro bingo, né? Os passageiros devem ir pro bingo. Mas enfim, eu queria compartilhar com vocês que tinha parado, eu achei que ia parar. Pelo menos a dinâmica agora não tem mais, acabou a dinâmica. E sensacional o final de tarde, como há muito tempo não tinha. Sensacional mesmo. E agora, quando eu finalizar essa corrida daqui a mais ou menos 7 minutos, né? Certamente. Meta batida, às 8h10 da noite. Só tem que fazer essa corrida antes, né? Faltam 10 pilas exatamente. E depois mais 5 corridas para eu fechar 35, que é o mínimo que eu quero fazer hoje para encaminhar essa missão do final de semana, né? Como eu comentei com vocês mais cedo. E vamos ver, vamos sentir à noite. Se estiver valendo ficar mais um pouco, talvez eu fique. Mas eu acho que fazendo essas mais 5 corridas depois 10, eu já vou me direcionar pro Cafofo do Sol. Mas só para registrar, que belo dia de trabalho hoje. Aí, ó, finalizando de ré. Não, de ré não. Sim, agora eu vou manobrar, você de ré. Aqui na Cristalzinho. Eu não vou subir lá em cima para mostrar para vocês. Eu tô cansado, tô preguiçoso. Mas eu trouxe aqui, só entrei só com a cabecinha na Cristalzinho para trazer o passageiro. Aqui já vão ver. A menos de 50 metros já está Cristiano Kramer aqui no bairro Campo Novo, zona sul de Porto Alegre, bem pertinho do Cafofo do Sol. Eu trouxe passageiro agora e daí eu perguntei para ele, né? Eu falei, vou lá para Cristalzinho. Ele disse, tu conhece? E daí eu disse, conheço, porque eu, né? Enfim, o cara é Uber, acaba conhecendo toda a cidade, eu sou curioso, fico falando dos lugares, não sei o que. E daí eu perguntei há quanto tempo que ele morava aqui. E ele disse, há 20 anos. Eu perguntei, tá, então tu veio do Barra também? E ele disse, sim, eu vim do Barra, morava lá naquela vila que tinha antes da construção do Barra. Deus, tá.
Era isso que eu queria que tu me falasse. Para quem me acompanha há mais tempo, eu já falei sobre isso algumas vezes. E a primeira vez que eu fiquei sabendo dessa informação, qual informação? Que esse loteamento aqui foi feito na realocação da vila que tinha no terreno onde foi construído o Barra Shopping no início dos anos 2000, né? Quem me falou isso foi um de vocês aí, um inscrito que deixou num comentário, falou a respeito, dizendo que por que o nome era Cristalzinho. Eu só sabia que tinha esse apelido, essa vila aqui, não é uma vila, mas enfim, não deixa de ser, é um loteamento e tal, mas eu sabia que tinha esse nome, mas eu não sabia qual é o sentido, né? Por que Cristalzinho? Isso aqui não tá longe do bairro do Cristal. E ele me confirmou agora, o Júlio, esse meu passageiro que eu trouxe. Enfim, dito tudo isso, 10h01 da noite, finalizando por aqui, consegui finalizar a minha meta e mais um monte, graças a Deus, 37 corridas, então já estou com menos 2 obrigatórias para essa missão aí, porque a minha meta original para a missão era fazer 35 hoje, 35 amanhã e deixar 20 para o domingo, para me divertir domingo e aproveitar só a oferta. Mas agora tem menos 2, né? Então ou amanhã eu faço 33 ou domingo eu faço 18. Ou de repente amanhã eu faço mais, né? Porque agora eu só parei porque o movimento parou, a dinâmica caiu. Como eu falei no take anterior. Mas que movimento é esse, tio? Movimento estranho aqui na Rodrigues da Fonseca. Muito movimento por horário. Bom, quinto dia útil, né? Tá todo mundo com dinheiro por enquanto. Pelo menos hoje, amanhã já acabou. Já era, quando vi já era. Então é isso. Bora descansar então, porque amanhã tem tudo de novo. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final deste vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão. Nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.